E aí, galera, estamos de volta com mais um vídeo. Aqui quem fala é o PH Games. Bom, hoje vamos falar um pouco aí sobre como montar uma boa equipe, como montar um bom time e quais os elementos que você precisa ter para o seu time ser aí destrutível, ser implacável nas missões e você não ter tanta dificuldade assim na hora de lutar. Bom, o que nós precisamos saber? Primeiro, você pode montar 7 times. Existem 7 campos aqui, 7 possibilidades diferentes, né? E o que eu faço? Como existem 7 possibilidades de montar times, eu monto 7 times diferentes, porque isso vai facilitar. Cada tipo de missão que você tem, você usa um tipo de time diferente. Por exemplo, o meu primeiro time que vocês estão vendo aqui é um time que vai ter o custo abaixo de 28. Então todos os personagens vão ter o custo abaixo de 28. Então quando eu for numa missão que precisa ter custo abaixo de 28, eu vou usar esse time aqui. É mais fácil. Então geralmente eu só vou trocar uma peça ou outra, vou colocar um personagem ou outro, dependendo do que vai precisar lá na missão. E já era, o time está pronto. Eu monto um time verde. Quando eu for precisar de um time verde, já está com o time montado. Eu vou trocar uma peça ou outra se precisar. Um time azul, se eu precisar de um time contra que vai numa missão contra vermelho, então eu preciso de um time azul, o time já está montado. O máximo que eu vou fazer é trocar uma peça ou outra. Um time vermelho, um time roxo e um time amarelo. Bom, eu vou pegar aqui um time que eu considero como sendo um time realmente bom, um time que é, vai ser destrutivo aí nas suas missões, e é um time que ele tem todos os elementos, ou a maioria dos elementos que eu considero como sendo importantes. Primeiro, você precisa como que eu faço, né, para montar o time? Aqui em cima, tá vendo? Ó, que você tem linha de frente e a linha de trás aqui, né? Os personagens que vão na frente e os personagens que vão atrás. Esses personagens da frente, geralmente eu coloco como sendo os personagens de ataque. Então, eu coloco os personagens de ataque aqui em cima, incluindo o amigo que eu vou pegar aqui, né? O, o personagem do amigo que eu vou pegar, eu coloco aqui em cima, geralmente como sendo um personagem de ataque também. E aqui embaixo, né, o que vem aqui, eu coloco como sendo os personagens de suporte. Esse time aqui tem coisas que eu considero como sendo coisas boas. Por exemplo, eu tenho os caras que dão porrada, que batem pra caramba, que são esses daqui de cima, e os caras de suporte. Primeira coisa que você tem que tentar fazer no seu time, sempre o primeiro personagem você tem que colocar como tendo look de 9/9, porque isso vai aumentar o seu drop rate nas missões. Procure sempre colocar o personagem que tem o maior look aqui em cima. Se você tem um personagem que tem um look alto, mas ele não é tão forte e o outro é mais forte, então você faz assim, você coloca o personagem que tem um look mais alto aqui em cima e o outro que não tem um look tão forte, mas ele é bastante poderoso, você coloca aqui embaixo. Aí quando começar a missão, você só troca eles e já era, tá resolvido. É uma coisa que você tem que ter sempre no seu time, procura colocar um curandeiro. Esse time aqui ele tem algumas coisas que são legais. Por exemplo, você tem um personagem aqui que como vocês podem ver, ele tem a chance de selar o jutsu, então ele é um personagem importante para ter no time. Tem um curandeiro, que é um personagem importante para ter no time. Tem um cara que vai paralisar, que é um cara importante para ter no time. Tem um personagem aqui que tem esquiva perfeita, que é importante para você ter no time. Tem um personagem aqui que é destrutivo, ele tipo tem um ataque aqui que destrói tudo no mapa e ele tem uma defesa boa. Ou seja, esse time aqui não é um time que a gente vai dizer que é ideal, mas é um time bem próximo do ideal. Ele tem bons elementos. Você tem um personagem que é mid, você tem outro personagem mid e você tem dois personagens que é de curto alcance. Se eu colocar aqui, por exemplo, um personagem de longo alcance, um personagem mid, esse time aqui vai ficar muito bom. E esse time aqui, o ideal não, o mais legal dele é que é um time versátil. Você não fica preso a uma coisa só. Você tem vários personagens que podem te ajudar em momentos diferentes.
como eu disse, né? Você tem um cara que sela o jutsu, você tem um cara que paralisa, você tem um cara que cura, e você tem uns caras que vão dar porrada no time. Isso é importante você ter no time. Sempre tenha versatilidade. Por exemplo, esse outro time amarelo. Você vai ter um cara aqui que vai ter o look de 9-9, você vai ter um cara que é o super porradeiro do time, você vai ter um cara do tipo mid que bate em todo mundo, tem um cara que cura e que também bate bastante, e você tem um cara aqui que dá esquiva perfeita. Outras coisas legais também. Esse time aqui é um time que vai dar Sleep Danger bastante, porque ó, você tem um Jiraiya que dá Sleep Danger, tem essa Sakura que tem Sleep Danger, você tem esse é, cara aqui também, que olha só o poder dele, que interessante. Ele tem a chance aí ó, de reduzir o ataque, então esse Kakashi é uma boa para você ter no seu time. Então esse aqui é um time também que eu considero como sendo um time bom. Mesmo e aqui, por exemplo, nesse último time, né, que seria o time 7, é um time que eu uso para ir nas missões aleatórias no multiplayer. Então esse time aqui, ele sempre está mudando, depende da missão, é um time diferente. Então isso aqui você não precisa levar, você não precisa ter um time montado aqui no time 7, é um time sempre aleatório. Esse time 1 ele também tem elementos legais, como por exemplo, você tem um cara que é curandeiro, você tem um cara que vai dar Sleep Danger, você tem um cara que vai selar o jutsu, você tem um cara que é porradeiro, você tem um cara que ele é, tem um ataque bastante poderoso, ou seja, ele tem um dano bastante forte no ataque dele, e ele tem uma defesa bastante boa também. Então, o ideal é você tentar montar times equilibrados. Por exemplo, esse outro time aqui, você tem três caras porradeiros. Esse time aqui é o mais desequilibrado que eu tenho, né? Ele tem três caras porradeiros, né? Como vocês podem ver. Caramba, eu segurei aqui o negócio sem querer. Você tem três caras porradeiros, você tem um cara de cura e você tem um cara que o sela o jutsu, né? Ele é o time mais desequilibrado que eu tenho, certo? Seria ter mais um cara de suporte aqui e aí colocariam mais um porradeiro aqui em cima. Ficaria um time ideal. Esse time aqui também, ó, como vocês podem ver, é um time que eu considero como sendo um time bom. Você tem um cara porradeiro aqui em cima, você tem um cara de cura, você tem um cara que usa barreiras, você tem um cara que bate, e você tem um cara que bate bastante nos personagens e também tem um HP alto. O ideal é você montar um time assim. Tenha personagens de curto alcance, tenha personagens de médio alcance, tenha personagens de longo alcance, se possível. Se possível, aqui no primeiro personagem, sempre coloque o que tenha o maior look, como vocês podem ver. Eu sempre procuro colocar o personagem que tem maior look. Às vezes não é possível, porque às vezes eu não tenho personagem com look alto. Mas sempre procuro colocar o personagem de maior look. Coloca personagens diversificados. Fuja de personagens que só possa bater em um inimigo. Procure personagens que possa bater em mais de um inimigo, tenha skills que batam em mais de um inimigo, porque vai te ajudar mais. Claro, personagens que batem em um inimigo só é mais forte, obviamente. Só que geralmente não costuma ajudar tanto quanto personagens que batem em mais de um inimigo, né? Claro, você precisa ver que mapa que você tá, onde que você tá, porque às vezes os inimigos estão muito longe, então não adianta você querer ter personagem que bate um monte de gente se essas pessoas estão muito longe. Procure não ter personagens no seu time que tenha que gaste muita barra de chakra, porque vai demorar pra caramba pra você usar as skills e você indo só na porrada, só na porrada, só na porrada, não é bom. Por exemplo, esse Deidara, ele tem um ataque muito bom, ele é muito poderoso, só que ele gasta muita barra de chakra. Então você fica lá, dando porrada, até você usar a C3 dele, que é tipo o ataque mais forte que ele tem, que tipo arrasa tudo aí. Você demora demais e às vezes você acaba morrendo nisso, né? Porque se você demora muito para usar o ataque, é aquela coisa, quem não bate apanha, né? E é isso. Eu acho que o ideal é você ter um time equilibrado. Evita colocar só personagens que vão bater, evita colocar só personagens defensivos, evita colocar só personagens que vai dar um monte
de Paranauê aí, um monte de coisa, mas que no fim não bate ninguém, não defende nada e, sabe, você tem um monte de personagem que às vezes dá Sleep Danger, dá selamento, dá um monte de coisa, mas que também não bate ninguém, então não adianta nada. O ideal é você ter um time equilibrado. Lembrando, não existe, não existe um time que você vai fazer, que você vai bater em todo mundo, que você vai destruir todo mundo, que você vai em todas as missões e vai acabar com todo mundo. Isso não existe, é mito. Mas você tem que tentar fazer um time que seja mais equilibrado. Claro, cada missão você vai precisar trocar uma peça ou outra. Mas seguindo essas dicas aí que eu estou dando, dificilmente você vai perder uma missão, dificilmente você vai mal numa missão. Claro, durante as missões existem fatores de sorte também. Existem fatores externos, existem coisas que envolvem cagadas aí que pode acontecer e às vezes a gente não consegue controlar, principalmente no multiplayer, né? Que muitas coisas podem acontecer que não está geralmente no nosso controle. Mas fazendo as coisas aí certinho, montando uma boa equipe, você vai se dar bem sim nas missões. Não tem como perder com uma boa equipe. E claro, aqui eu estou usando personagens fortes como exemplo, mas isso serve para qualquer outro time. Mesmo no começo, quando você está começando e você não pode usar personagens fortes por causa da questão do custo, dá para montar bons times usando pouco custo, sim. Bom, eu vou ficando por aí, o time, já tá falando coisa nada a ver. Ah, o vídeo já está bastante longo, né? Para um vídeo de opinião. Logo eu posto mais vídeos aí no canal. Comentem aí suas opiniões sobre essa questão dos personagens. Caso tenha ficado alguma coisa aí que eu tenha esquecido, comentem aí que eu falo depois em algum vídeo ou respondo os comentários, né? Sempre comentem aí que eu sempre que possível respondo a vocês. Tô indo nessa e até mais. Fui!